tema que eu quero trazer para o seu coração hoje é porque hoje é domingo. Porque hoje é domingo. Você já percebeu tantas coisas que nós fazemos no dia de domingo? Hoje de domingo a gente almoça na casa de alguém, levamos alguém para almoçar na nossa casa. No dia de domingo é o dia que a gente tira para descansar um pouco mais, para encarar a semana que começa amanhã. Os palmeirenses, por exemplo, hoje devem estar muito felizes, depois de ter passado um susto domingo passado, e hoje, até a hora que eu vi, já estava 4-0 em cima do Água Santa. O Água Santa perdeu a santidade. Então, há muitas coisas que nós fazemos no dia de domingo. No dia de domingo, a maioria de nós reservamos o tempo para deixar a nossa casa, para nos reunirmos aqui com os nossos irmãos, para celebrarmos ao Senhor, para adorar o seu nome, para buscá-lo. Os domingos são muito significativos na nossa vida. É um dia de descanso para nós. Hoje é domingo. Eu quero trazer para você a lembrança de pelo menos 3 datas muito significativas que marcaram a história do homem na Terra. A primeira delas, em 22 de janeiro de 1905, 22 de janeiro de 1905, em São Petersburgo, na Rússia, milhares e milhares de russos estavam fazendo uma manifestação pública e pacífica contra o governo dos czares, dos reis russos. E essa multidão de russos, nessa manifestação pacífica, eles foram massacrados. Milhares e milhares de russos morreram nessa manifestação pacífica. Isso entrou para a história como um dia triste, como um dia lamentável, como um dia abominável, como um dia de perdas. Há uma data também que nos chama muita atenção, que é o dia 7 de setembro de 1941. O nosso 7 de setembro tem um grande significado. O nosso 7 de setembro é um dia de comemoração, é o dia da independência, é o dia da libertação da coroa portuguesa. Mas em 7 de setembro de 1941, o Japão atacou de surpresa a ilha de Pearl Harbor, no Havaí, matando milhares e milhares de americanos que estavam reunidos com as suas famílias na hora do almoço. E então, os torpedos e as bombas começaram a cair e milhares de pessoas morreram naquele dia, naquela base militar. Também no dia 7, agora de março de 1965, 7 de março de 1965, em Montgomery, no Alabama, Estados Unidos. Esse dia também ficou marcado por um domingo sangrento. Ele é chamado a história de Domingo Sangrento, quando Martin Luther King estava fazendo uma marcha pelos direitos iguais dos negros. Os brancos americanos tinham toda a predominância em todos os setores, em todas as áreas, política, economia, educação. E Martin Luther King levantou essa bandeira de trazer a igualdade social. E nesse dia houve uma tragédia porque a polícia se levantou violentamente contra os manifestantes, feriu e matou muita gente naquele 7 de março de 1965. E esse dia entrou para a história como um dia sangrento. Um tempo de muito sangue. Foi um domingo sangrento. Então a história é marcada por acontecimentos trágicos. Então esses domingos tristes da história, nós lamentamos pela tragédia. Talvez muitos de vocês não tinham conhecimento desses fatos, mas quando nós tomamos conhecimento desses fatos, nós vemos tanta gente justa morrendo, porque estavam em busca de liberdade, porque estavam em busca de direitos, porque estavam em busca de igualdade. São domingos tristes na história. Todos esses dias foram um dia de domingo. Nós lamentamos por essas tragédias. Porém, há um fato histórico, ocorrido também num domingo, que ao invés de nos levar àquele minuto de silêncio, ao invés de nos levar àquele tempo de reflexão por essas tragédias que marcaram a história, por aqueles que foram mortos, por aqueles que foram feridos, mas também na história um domingo de celebração. A ressurreição de Jesus.
o domingo da Páscoa. Esses outros 3 domingos que marcaram a história, até hoje eles são lembrados, mas são lembrados de uma forma triste. Foram lembrados como uma tragédia, como aquilo que não deveria acontecer. Mas no domingo, eu e você, aqui neste ambiente, nessa noite, nós podemos celebrar, porque foi num domingo que Jesus ressuscitou. Foi no domingo que Jesus venceu a morte. Foi no domingo que Jesus voltou a ter a vida. Porém, não há domingo de ressurreição, ou não haveria o domingo da ressurreição, se não houvesse a sexta-feira da paixão. Não haveria domingo da ressurreição se não houvesse uma sexta-feira de sofrimento, uma sexta-feira narrada como um dia trágico, como um dia sombrio, um dia de muita dor, um dia de muita angústia na vida de Jesus. A sexta-feira da paixão, ela é vista por nós como um dia de muito sofrimento, um dia de muita dor, um dia de muita angústia, tanta angústia que num dado momento, quando Jesus ele estava no monte Getsemane, e ele orava, e a Bíblia diz que o seu suor se transformava em grandes gotas de sangue que saíam pelos poros do seu corpo, dada a tamanha agonia que Jesus estava passando naquele momento. Era agora aquela parte do Deus homem, agora era o homem que estava sentindo essa dor, que estava sentindo essa agonia, esse sofrimento, essa angústia. Ele, em um dado momento da sua oração, em que gotas de sangue brotam na sua pele, ele diz: a minha alma está angustiada. Você ouviu isso da boca de Jesus. A minha alma está angustiada até a morte. Angústia. Quantos de nós não passamos por situações de grande angústia? Não é? Às vezes a intensidade da angústia ela é tão violenta sobre nós que nós até mesmo desejamos a morte em algum momento da nossa vida. Acredito que todos nós aqui, em algum momento, nós já desejamos a morte, já desejamos tirar a própria vida, devido à intensidade, devido, né, à dor da angústia que toma, né, o coração. Parece que está tudo acabado, parece que está tudo perdido. Então, não há domingo da ressurreição. Ele não existiria se não houvesse a sexta-feira da paixão. Sabe, quando Jesus morre para os discípulos e para os seus inimigos, parecia que tudo tinha acabado naquela sexta-feira. Porque a morte nos traz essa ideia, a morte nos traz o fim de tudo. A morte nos traz o fim de um projeto, a morte nos traz o fim de um sonho, a morte nos traz o fim de visão que nós carregamos no nosso coração. Sabe quantas vezes nós vamos ao sepultamento de alguém num ato fúnebre? Sabe, alguém diz assim: olha, ele tinha tantos sonhos, ele tinha tanto projeto, ele tinha tanto desejo, não teve tempo de realizar tudo. Ele poderia, se ele tivesse um pouco mais de vida, ele teria transformado muitas outras coisas em realidade. Muitas vezes nós nos revoltamos com a morte, exatamente em razão disso, porque nós conhecíamos os planos, nós conhecíamos os sonhos, nós conhecíamos o desejo, né, a visão que aquela pessoa tinha. E então a morte acabou interrompendo tudo isso, e nós então logo entendemos que tudo que foi feito, desenvolvido até aqueles dias, então encerrou-se por ali. Então parecia para os discípulos, parecia para aquelas pessoas que haviam acompanhado Jesus, parecia também para os inimigos que eles haviam obtido a plena vitória sobre ele. Enfim, agora os fariseus, os líderes religiosos, podiam celebrar a sua morte, mas não imaginavam a sua ressurreição. Às vezes é assim. Alguém pode hoje olhar para você e você pode estar vivendo um dia triste, um dia negro, um dia de angústia, tempos difíceis na sua vida, sabe? E alguém pode olhar para você de forma muito injusta
e pensar que para você as coisas acabaram, pensar que para você mesmo você estando vivo, a vida chegou ao fim, mas não, as coisas não acabaram, não chegaram ao fim. Sabe, gente, todo inimigo ele celebra fora do tempo, ele celebra fora da época, ele esquece de esperar que o domingo vai chegar. É só a sexta-feira da paixão, é só um tempo de angústia, é só um tempo de dor, é só um tempo de sofrimento, mas existe um domingo da ressurreição para nós. Diga para quem está do seu lado, existe um domingo da ressurreição para você. Hoje é um dia de ressurreição para você. Se alguém jogou terra nos seus sonhos, sabe? Se alguém interferiu injustamente na sua jornada, hoje é o dia. Alguém está pensando, casamento acabado, família acabada, dinheiro acabado, profissão não tem mais saída, amigos foram embora. Você pode estar sozinho, mas deixe-me dizer algo nessa noite. A sexta-feira da paixão traz angústia, dor e sofrimento, mas o domingo da ressurreição traz celebração. Você vai celebrar esse dia. Você vai celebrar essa noite. Aleluia. Então, para os inimigos e para os amigos, parecia que tudo tinha acabado naquela sexta-feira. Mas Deus tinha um plano para amanhã do domingo. Diga aleluia. Diga comigo, Deus tinha um plano para amanhã do domingo. Diga outra vez, Deus tinha um plano para amanhã do domingo. A história já estava escrita, diga aleluia. Nada podia segurá-lo, nada podia segurar Jesus na escuridão da terra. O domingo da ressurreição chegou para Jesus. E o domingo da ressurreição chegará para você também. Deus sempre termina aquilo que Ele começou. Deus sempre termina o que Ele começou. O plano de Deus com Jesus era seu nascimento, sua vida, sua morte e a sua ressurreição. O plano não terminava com a morte, o plano terminava com a ressurreição. O plano de Deus com a sua vida não termina com as suas perdas, não termina com a sua dor, não termina com a sua angústia, não termina com o seu sofrimento. Não. Esse não é o plano de Deus. Isso pode fazer parte do plano de Deus. Mas o que Deus estabeleceu como promessa para a sua vida, o que Deus estabeleceu como alvo para dentro do seu coração, o que Ele começou, Ele vai terminar. Levante as suas mãos e diga comigo, o que Deus começou, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Essa doença não vai impedir. Suas dívidas não vão impedir. As confusões familiares não vão impedir. Essa tristeza não vão impedir. Os vícios não vão impedir. Porque hora ou outra você está lutando com alguma coisa. Mas eu quero encorajá-lo aqui hoje. Nenhuma dessas adversidades vai impedir que você chegue ao seu destino. Porque Deus, Ele sempre termina o que Ele começou. Então, olhe para frente. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Não olhe para as adversidades. Não olhe para a escuridão da noite. Não olhe para a escuridão do interior da terra, onde parece que você está sepultado, porque parece não haver mais vida. Não olhe para isto. Aleluia. Ele vai terminar o que Ele começou. Diga aleluia. Mas não é para vingar os seus inimigos. É porque Ele tem uma aliança com você. Diga aleluia. A história já estava escrita e a sua também já está escrita. O rei Davi disse, antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, todos os dias da minha vida já haviam sido escritos no seu precioso livro.
E quão maravilhosos são esses dias. Davi passou por adversidades? Passou. Davi passou por grandes desafios da vida? Passou. Davi passou por momentos em que os seus inimigos já o davam por vencido? Também. Mas ele disse, todos os meus dias já estão escritos por ele, antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe. Então, ele vai terminar comigo o que ele começou. Diga aleluia. Diga para quem está do seu lado, ele vai terminar com você o que ele começou. Você não vai ficar nessa situação. Você não vai permanecer nessa prisão. Diga aleluia. José permaneceu 17 anos preso no Egito para se tornar o governador do Egito. Porque Deus havia dado a ele um sonho. Porque as coisas não vão terminar como estão. Deus vai terminar o que ele começou. Ele deu a José um sonho de governo. Ele deu a José um sonho de autoridade sobre uma nação, sobre um povo, sobre a sua própria casa, sobre a sua própria família. E agora está José caído dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Desapareceu da história. Pai não sabia mais dele, os irmãos não tinham a notícia dele. Mas quando ele levanta de dentro daquele sepulcro, quando ele sai da escuridão da masmorra, ele sai para se tornar governador do Egito. Todos nós temos uma sexta-feira da paixão. Todos nós temos os dias maus. Todos nós sofremos as injustiças. Todos nós lidamos com problemas que nós não esperamos e que repentinamente tomam a nossa vida. É como um assalto, você não está esperando. E alguém manda você levantar as mãos e diz, perdeu, mané. Hora ou outra isso acontece com a gente. Mas não significa que está acabado. Deus, Ele vai terminar o que Ele começou. Diga aleluia. O domingo da ressurreição chegou para Jesus. E vai chegar para você também. Todos nós temos algumas sextas-feiras da paixão. São dias marcados por tragédia. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, que são os dias maus. São os dias maus, são os dias difíceis. São tempos que nós não imaginávamos que teríamos que lidar com coisas que nós vimos os outros lidando e que jamais imaginaríamos que isso um dia poderia acontecer com a gente. Como quando alguém vai fazer um diagnóstico médico e recebe o diagnóstico que tem um câncer. Nós imaginamos isso acontecendo com qualquer outra pessoa. Imaginamos isso acontecendo com um bêbado. Imaginamos isso acontecendo com alguém que, vive uma vida depravada, com alguém que não liga para a própria vida. Mas nunca imaginamos que isso pode acontecer com uma pessoa boa. Você está em pé firme e sadio. E na manhã do dia seguinte, estará você estatalado no chão com um AVC. São as tragédias que ocorrem em nossa vida. Estamos equilibrados financeiramente hoje. Mas não imaginamos o que pode acontecer. E de uma hora para outra, de uma forma avassaladora, vem uma questão financeira. Toma tudo que nós temos. O que levamos anos e anos para construir na vida. E aquilo passa, gente, como um furacão e leva tudo embora. E nos deixa às vezes com uma mão na frente e outra atrás e a gente não sabe o que vai fazer. Às vezes nós imaginamos que isso só acontece com gente ruim. E quando acontece com gente boa, nós ficamos escandalizados. Eu, quando não conheci o propósito da vida de Jesus, quando eu não conhecia o propósito do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, eu era revoltado com os romanos. Eu era revoltado com os fariseus, com os religiosos da época. Mas não foram eles que mataram Jesus. A Bíblia diz que ele se deu. Ele se entregou por um propósito eterno. Então, gente, a notícia de um câncer, a notícia de um divórcio, transforma o dia da nossa vida no pior de todos os dias.
Quando você, depois de anos e anos trabalhando fielmente numa empresa, leal ao seu patrão, ao seu chefe, e você então é despedido, você é mandado embora. Isso transforma a sua vida no pior dia da sua vida, no pior de todos os dias vividos até agora. Porque você tem contas a pagar, você tem sonhos que você estava transformando em realidade, confiando naqueles recursos que vinham na sua mão. Eu quero te dizer nessa noite, nós estamos reunidos aqui para trazer uma palavra de encorajamento para você. Mas aguarde, como Jesus, o seu domingo da ressurreição, do retorno da vida vai chegar. Aleluia. Mantenha a sua fé. Aguenta firme. Diga para quem está do seu lado, aguenta firme mais um pouco. Porque há uma jornada da sexta-feira para o domingo. Diga, há uma jornada da sexta-feira para o domingo. Diga outra vez, há uma jornada da sexta-feira para o domingo. Eu quero ler 2 textos com vocês nessa noite para ilustrar e deixar bem claro o que eu estou compartilhando com vocês aqui. O primeiro deles, Zacarias capítulo 4, versículo 8 ao 10. Zacarias capítulo 4, versículo 8 a 10. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo. Suas mãos também terminarão. Diga aleluia. O que Deus começa com você, Deus vai terminar. Levante a mão e declare isso. O que Deus começou comigo e através de mim, Ele vai terminar. Você pode crer no que está escrito ali? Quem pode crer, levante a mão. Então diga, eu creio. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. E assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Quem foi Zorobabel? Um personagem bíblico que nós comentamos e falamos muito sobre ele, sobre a sua história, sobre a sua obra, sobre a sua realização, sobre os seus desafios. Falamos muito pouco sobre Zorobabel. O povo de Israel, houve uma geração que passou mais de 70 anos exilada na Babilônia. E Zorobabel foi o primeiro líder que trouxe de volta para Israel o primeiro grupo de judeus de volta para casa. Depois de mais de 70 anos, Zorobabel volta para Israel. Ele vem do exílio, mais de 1.200 quilômetros de distância, e ele traz com ele um grupo. Ele traz com ele um grupo de judeus. Preste atenção. E quando eles chegam na terra natal deles, ele tem uma surpresa. O templo não existia. O templo de Salomão, o glorioso templo de Salomão, não existia mais. O templo estava acabado. O templo estava derribado. Não havia mais o lugar dos sacrifícios. Não havia mais o lugar da adoração. Não havia mais o lugar do louvor. Não havia mais o lugar da oração. Minha casa, ela é chamada casa de oração. E quando eles chegam ansiosos, sabe, para entrar no templo, para adorar, para sacrificar, quando eles vêm pelo caminho, cantando, louvando e adorando, estamos voltando para a nossa terra, mas não só para a nossa terra, estamos voltando para o nosso lugar de adoração. E quando eles batem os olhos, o templo não existe. O templo não existe mais. O templo foi demolido, o templo foi acabado. E quando Zorobabel olha para aquela situação, ele decide: eu vou reedificar essa casa. Eu vou levantar essa casa outra vez. Eu vou colocar os fundamentos dela de novo. Eu vou edificar pedra sobre pedra. Eu vou reedificar a nossa casa de sacrifício. Eu vou reedificar a nossa casa de adoração. Eu vou reedificar a nossa casa de oração. Eu vou reedificar a nossa casa de louvor. Nós vamos reedificar esta casa, lugar em que nós clamamos e buscamos ao Senhor nosso Deus. Eu vou reedificar esse lugar. Sabe, Zorobabel não foi como os demais, que olhou para as ruínas, olhou para a situação adversa e simplesmente
conformaram com aquela situação em seu coração. Existem muitas pessoas que carregam no seu coração uma conformidade com tudo. Elas se conformam com qualquer situação. Se o fogo, se a água está descendo o morro, ela está conformada com aquilo. Mas se a água está subindo o morro, ela também está conformada com aquilo. Ela conforma com a prosperidade, ela conforma com a pobreza. Para ela está tudo bom. Não importa. Há pessoas que não importam se a célula dela fechou ou não. Para elas isso não faz diferença. Para elas não importa se há um culto de celebração na igreja domingo ou não. Elas não se importam com isso. Mas Zorobabel sabia de uma coisa. Se nós não tivermos esse lugar de adoração, de oração, se nós não tivermos esse lugar de oração e de sacrifício, nós não temos uma comunhão com Deus. E a primeira coisa que você precisa estabelecer na sua vida é a sua comunhão com o Pai eterno. Então Zorobabel começa a colocar os fundamentos da casa. Ele lança o alicerce. Mas logo em seguida, meses depois dele lançar o alicerce da casa, a Bíblia diz que os inimigos se levantaram. A oposição ao reino de Deus, ela sempre existe, minha gente. Quando você decide fazer algo por Deus e para Deus, você sempre encontrará uma oposição. E os inimigos conseguiram amarrar as mãos de Zorobabel. Os inimigos conseguiram pôr fim à obra de Zorobabel. E passaram-se 10 anos. Preste atenção no que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quando os inimigos ataram as mãos de Zorobabel, quando frustraram o plano, o desejo, a vontade de Zorobabel, aquela foi a sexta-feira dele. Aquela foi a sexta-feira. Um dia de agonia. Porque, vou te falar uma coisa. Não existe nada nesse mundo que nos deixa mais desanimados quando projetos e planos que nós estamos movendo eles intensamente na nossa vida são frustrados. Quantos de nós que já não passou por essa situação? Você está animado, você está intenso, você está dedicado a algo na sua vida e alguém diz, chega, para, você não vai fazer mais isso. Comumente nós tratamos isso como alguém jogou em nós um balde de água fria. Jogaram um balde de água fria em mim. Isso traz um sentimento de desânimo, de depressão, de angústia. Sabe? Isso nos leva a um estado de desencorajamento absoluto, onde a gente pensa que não vale mais a pena nos envolver com nada. Não vale mais a pena nos dedicar a coisa alguma. Porque todas as vezes que começamos algo, aparece alguém para dizer, para, chega, você não vai mais mexer com isso. E nós logo pensamos, eu não quero mais ter essa decepção, eu não quero mais passar por isso. Os católicos até usam aquele termo assim, eu sabia, quando a esmola demais o santo desconfia, estava dando tudo certo, estava bom demais, tinha alguma coisa para acontecer. As coisas estavam indo muito bem para Zorobabel, mas ele encontra oposição, e a oposição amarra o sonho de Zorobabel, a oposição mata o sonho dele, tira a expectativa dele. E por 10 anos, ficam apenas os alicerces. Eu imagino Zorobabel passando por ali, e olhando para aquela obra mal começada, por aquela obra mal acabada, quanta tristeza, quanta angústia. Por saber que você pode fazer algo, mas alguém impediu você de fazer. A vida de Zorobabel havia acabado. Sabe aquelas pessoas que estão vivas, mas não têm vida? Há muita gente hoje que está viva, mas não tem vida. Você não deve buscar apenas manter-se vivo. Você precisa ter vida. E a vida é aquilo que você faz. Vida é aquilo que você se dedica. Vida é aquilo que você se entrega para fazer. Se hoje você pergunta para alguém assim, você quer morrer? Ele diz, lógico que não. Então me responda, por que você não quer morrer hoje? Ele sequer sabe por que quer estar vivo. Todas as pessoas que quando perguntadas se querem morrer e dizem que não, elas deveriam saber por que não querem morrer.
Eu sei porque eu não quero morrer hoje. Quantos de vocês aqui dariam uma resposta clara e positiva? Se perguntássemos a você, quer morrer hoje? Não. Por quê? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Estar vivo por estar vivo para mim não vale a pena. Porque a vida, ela tem um significado. E eu tenho que viver esse significado. Quem está comigo aqui, levante a sua mão. Se não há mais significado, eu estou perdendo meu tempo aqui. O apóstolo Paulo, certa vez ele disse, olha, o morrer para mim é lucro. O morrer para mim é ganho. O morrer para mim estar ao lado do meu Senhor já na eternidade é a melhor coisa que pode me acontecer. Mas por causa de vocês, eu permaneço aqui. Ele diz, eu só não quero a morte hoje, porque eu ainda preciso ajudar vocês. A minha vida tem um sentido. A minha vida tem um significado. Quantos estão me entendendo? Levante a sua mão. A sua vida tem um significado? Você vive pelo quê? Você está vivo por qual razão? Você está vivo para desenvolver o que na sua vida? O domingo, a sexta-feira de Zorobabel, até o seu domingo da ressurreição, foram 10 anos. Até que levanta-se o profeta Zacarias. Diga aleluia. E o profeta Zacarias vem e ele libera uma palavra profética. E ele diz essa palavra que, no meu entender, ela é simplesmente sobrenatural. Quando ele diz, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Digam aleluia. Eu sei que você já deve ter ficado desanimado com muitas circunstâncias e situações na sua vida. Como Zorobabel. Mas 10 anos depois, Deus envia o profeta Zacarias para dizer para ele, recomece. Vamos lá, você pode voltar. Quando ele recebe essa palavra do profeta Zacarias, olha para mim, foi o domingo da ressurreição de Zorobabel. Eu posso imaginar, amanhã do terceiro dia, quando Jesus está dentro da sepultura, e ele ouve uma voz de comando, que parte do Pai, dos céus, para dentro daquele lugar escuro, dizendo, filho! Acredito que Deus usou a mesma palavra que que Jesus usou com Lázaro. Lázaro, sai para fora! E agora é o pai que está usando com ele. Filho, pode sair para fora! Chegou, é amanhã do terceiro dia. O profeta Zacarias chega a Zorobabel e diz, Zorobabel, a obra que você começou 10 anos atrás, embargaram a tua obra, amordaçaram as tuas mãos, impediram você de realizá-la. Mas hoje é o seu domingo da ressurreição, porque o que Deus começou através das suas mãos, Ele vai terminar. Oh, mãos à obra, vamos lá, levantem-se, mãos à obra. Aleluia, aleluia. Irmãos, talvez o que tem acontecido em sua vida, o que aconteceu em sua vida no passado, tem te levado a como trouxe a você o sentimento da sexta-feira da paixão. Dívidas ficaram grandes demais, enfermidades que não cedem aos tratamentos, álcool, droga. Sua família foi devastada, obstáculo no caminho da realização dos seus sonhos. E você tem que lidar com algo que dói mais no nosso coração, que são as injustiças. Injustiças. Mas Deus terminará o que Ele começou com sua vida.
Diga para quem está do seu lado: Deus terminará o que Ele começou em sua vida. A sexta-feira de Zorobabel acabou, porque chegou o domingo da ressurreição. Então prepare você também para o seu domingo. Você não está esquecido por Deus dentro de uma vala. Eu sei que muitos de nós, em alguns momentos, quando estamos jejuando, quando estamos orando, ou quando estamos num momento de adoração, nós olhamos para as circunstâncias, para tudo aquilo que está ao nosso redor, de forma negativa. Só há um suspiro no nosso coração: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Quando alguém conta o seu testemunho, e nós estamos lutando com as adversidades, a gente diz: Deus, o Senhor esqueceu de mim dentro dessa vala. Mas eu estou aqui nesta tarde para dizer para você: Deus não esqueceu de você. Ele não deixou você largado, esquecido dentro desta vala, entregue aos seus inimigos, entregue aos seus adversários, entregue aos demônios. Não, Ele não está deixando você dentro dessa vala. Há um momento em que Ele vai dar um grito e você vai se levantar de dentro dessa vala. Há um tempo, há um domingo da ressurreição que está chegando para você. Eu quero encorajar você, mesmo dentro desta vala, você continuar sonhando. Porque a Bíblia diz que mesmo dentro daquele sepulcro, Jesus desceu até as profundezas do inferno. Ele foi lá onde Satanás estava e tomou das mãos dele a chave da morte e da vida. Enquanto você está dentro desse buraco, dentro dessa vala, a vida não acabou. Lute aí dentro. Batalhe aí dentro. Permaneça firme aí dentro. Porque em breve você vai ouvir o grito: filho, sai para fora. Hoje é o dia da sua ressurreição. É o dia da sua cura, é o dia da sua libertação. Voltou o tempo da sua prosperidade. Seu ministério foi reativado. Sua célula vai voltar a crescer. Seus negócios vão prosperar. Filho, vem para fora. Esse é o domingo da ressurreição. Aleluia. Aleluia. Eu quero compartilhar o segundo personagem com você nessa noite. 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. Esse é um personagem bem conhecido. Então os homens de Judá foram a Hebrom, e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá, informado que os homens de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. A história de Davi é muito interessante. Olhe para mim com atenção. Entre os 15 e os 16 anos de idade, não sabemos precisar esse tempo. Ou melhor, entre os 14 e os 17 anos de idade. Nessa faixa de 3 anos, foi quando o profeta Samuel, enviado pelo Espírito de Deus, foi até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um dos seus 7 filhos a rei de Israel. E entre todos os filhos de Jessé, Davi tinha sido aquele escolhido, porque Deus disse: ele é uma pessoa segundo o meu coração. Ele tem o meu coração. O coração dele é como o meu. E então Davi é ungido por Samuel. E o tempo começou a correr. Saul está reinando. E quando Saul descobre a unção que estava sobre Davi, a projeção que Davi havia ganhado, depois de matar um urso e um leão com as suas mãos, a projeção que Davi ganhou após derrubar o gigante Golias, enquanto Saul estava amedrontado, enquanto Saul estava escondido, Davi foi para a frente de batalha, um garoto de 16, 17 anos.
resolve encarar e enfrentar um gigante. E Davi derruba Golias. É uma história que a gente conhece desde criança. Mas há uma outra parte dessa história que nós não conhecemos bem. Que nossos pais, nossos avós não nos contaram. Só nos contaram a vitória. Mas muitas vezes a nossa vitória traz problemas. Sua prosperidade pode trazer problema. A felicidade do seu casamento pode trazer problema. Os seus negócios crescentes podem trazer problemas. E quando eles voltam da guerra, Davi tem o seu primeiro problema. Saul entra pelas avenidas, Saul entra pelas ruas de Jerusalém, e as multidões estão espalhadas pelas praças, pelas janelas, pelo alto dos prédios. Uma multidão que calorosamente abriu os braços e gritava para receber os exércitos de Israel. Mas sabe qual era a música que eles cantavam? Eles diziam: Saul feriu milhares, porém Davi 10 milhares. E aquilo incomodou o coração de Saul, porque ele diz: como eu sou o rei, eles dão 1 milhar para mim, e ele que é um garoto, dão para ele 10 milhares. E a Bíblia diz que naquele dia, Saul começou a perseguir Davi para matá-lo. E por algumas vezes ele tentou fazê-lo. Olha para mim. Levante a sua cabeça. Aquele dia foi a sexta-feira da paixão de Davi. Ele que vivia em paz com seu pai. Ele que vivia em paz, tomando conta do rebanho. Agora ele teve que fugir e se esconder no alto dos morros, se esconder dentro de cavernas, se esconder dentro de buracos. A ponto de Davi, a ponto de Saul levantar uma milícia de soldados para caçar Davi como se caça um bicho no mato. Esta é a sexta-feira desse jovem que foi ungido para ser rei de Israel. A angústia, tristeza, sofrimento, perseguição, injustiça. Nós não sabemos quanto tempo dura a nossa Semana Santa. Quantos dias, quantos anos duram a nossa sexta para o nosso domingo. A sexta-feira de Davi até o seu domingo da ressurreição durou aproximadamente 17 anos. Entre 13 e 17 anos. Aproximadamente. Ele começou a reinar com 30 anos. E o texto que nós lemos, quando diz: então os homens de Judá foram a Hebrom, e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá, informado de que os habitantes de Jabes Gileade tinham sepultado Saul. Esse dia foi o dia da ressurreição. Este foi o domingo da ressurreição de Davi. Ele foi tirado dos morros, ele foi tirado dentro das florestas, ele foi tirado das cavernas, ele foi tirado do meio dos buracos, de dentro dos buracos. Ele foi tirado dos esconderijos. Agora, aquele que era um fugitivo, o que era um fugitivo, os conselheiros do rei o mandam chamar, digam aleluia. E agora eles levantam Davi como seu rei. Eles colocam a coroa de rei na cabeça de Davi. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Este foi o domingo da ressurreição de Davi. Quem está me entendendo, diga aleluia. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção? É que entre a sexta-feira, olha bem para mim,
entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, nós temos o sábado. Na cultura cristã, nós chamamos de o sábado de aleluia. E qual o significado do sábado de aleluia? A sexta-feira é o dia da angústia. O sábado é o dia do silêncio. Diga, silêncio. Diga outra vez. Quantos de vocês já tiveram essa experiência de buscar a Deus em oração e não ouvir a sua voz? Em meio a uma adversidade. Quantos de vocês já tiveram a experiência de fazer 7, 3, 21 dias de jejum e você não ouvir a voz de Deus? Quantos de vocês já tiveram a experiência de vir para um culto na expectativa de que hoje Deus vai falar comigo? Hoje o Espírito Santo vai tocar na minha vida. Hoje eu vou ter uma experiência com Ele. E você vê as pessoas ao seu lado quase voando, alegres, contentes, celebrando. Mas não há nenhum mover sobre a sua vida. Nas músicas de adoração e de louvor, a presença do Pai não vem sobre você. Quando vem a ministração da palavra, ela fala com todo mundo, menos com você. Alguém sai do curso e diz, nossa, viu como Deus falou hoje? Você diz, falou. Eu nem sei se eu volto mais aqui domingo que vem. Há um silêncio. E você precisa tomar muito cuidado com esse tempo de silêncio. O sábado, aleluia, é o dia do silêncio. É onde você procura pela voz de Deus e você não a ouve. É onde você busca uma porta e você não a encontra. É onde você busca uma direção profética, mas essa direção profética não veio para a sua vida. Esse é o dia do sábado, é o dia do silêncio. Parece que Deus virou as costas para você. Parece que Ele está com raiva de você. Uma vez eu vivi uma experiência tão dramática na minha vida, que no momento da oração eu orei como uma criança. Eu disse, o Senhor está com raiva de mim. Eu falei para Deus como às vezes um filho fala para a gente. Quando o pai não dá atenção, quando o filho falha, o pai sai andando, vira as costas e vai embora. A mãe, e aquela criança vira mãe, o Senhor está com raiva de mim, o que eu fiz? Pai, o Senhor está com raiva de mim, o que eu fiz? Um dia eu fiz essa oração, Deus, o Senhor está com raiva de mim. Por que o Senhor virou as costas para mim, não ouço a sua voz, não tenho mais direção, estou perdido. Não sei o que eu faço, não sei o que eu falo, não sei para onde vou. Eu entendi que esse tempo que a gente passa é o sábado de aleluia. É o tempo do silêncio. Parece que fomos esquecidos. Parece que fomos abandonados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo do silêncio é o tempo do processo. É o tempo em que Deus está trabalhando algo novo e sobrenatural. Porque quando você voltar no domingo da ressurreição, você não vai voltar mais sendo o mesmo. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou num corpo humano, mas num corpo revestido da incorruptibilidade. Nada podia mais corromper aquele corpo, nada mais podia ferir aquele corpo, nada mais podia tocar naquele corpo. É assim que a gente volta no domingo da ressurreição. Nós passamos por um processo no sábado, nesse tempo de silêncio. Lutamos com nós mesmos, lutamos contra a incredulidade, nós lutamos contra os nossos próprios pensamentos, lutamos contra os dardos inflamados de Satanás. E nesse tempo nós crescemos interiormente.
Nesse tempo nós desenvolvemos habilidades, desenvolvemos dons, desenvolvemos talentos. Não tem fruto, não tem resultado. Mas é um tempo em que eu estou passando por um processo. Porque quando eu voltar no domingo da ressurreição, eu não vou ser o mesmo de antes. Você não será o mesmo de antes. Diga aleluia. Você não será a mesma pessoa que foi antes. Você será uma outra pessoa. Você será revestido de um homem, de uma mulher espiritual, em um nível muito acima daquilo que você já viveu e você já experimentou em Deus. Você não volta mais o mesmo. Você não ressuscita sendo a mesma pessoa. No domingo da ressurreição, Davi voltou como rei de Israel, rei de Judá. Foi colocado no trono. Sofreu toda a perseguição. Passou por toda a injustiça. Mas chegou o seu domingo da ressurreição. E vou te falar uma coisa aqui. O seu domingo da ressurreição não é para você vingar. A sua ressurreição não pode ter sabor de mel. Logo após o domingo da ressurreição de Davi, ele pergunta assim: existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Tem algum descendente de Saul para que eu possa ser bom para ele? E então acharam um neto de Saul que estava escondido. Me esqueci até o nome dele agora. Mefibosete. Estava escondido num lugar escuro, num lugar de solidão. E quando falaram dele para Davi, Davi, traga ele. Traga ele para me usar de benevolência com ele. E quando trouxeram Mefibosete, ele disse: quem sou eu, um cão morto, para sentar à mesa do rei? E Davi o coloca na mesa, com todos os príncipes de Israel, com toda a sua nova liderança, com todo o seu novo governo. E lá no meio deles está quem? Está Mefibosete. Porque no domingo da ressurreição, quando você ressuscita, as mágoas do seu coração foram embora, as tristezas desapareceram, as injustiças que você sofreu, isso se transforma em paz dentro de você. Você não ressuscita com um coração cheio de vingança, de desejo, de maldade. Você ressuscita com um coração puro, com aqueles que foram impuros com você. No sábado, no dia do silêncio, é o dia do processo, é o dia da transformação, é o dia da renovação. Você não volta ferido, você não volta machucado. Você pode até trazer os sinais, as marcas das feridas. Para alguém, quando tiver dúvida, é você, sou eu mesmo. Mas como você conseguiu superar tudo isso? Como você conseguiu superar todas essas marcas? É como Tomé olhando para Jesus: eu só vou acreditar se eu ver as marcas. Ele aparece e disse: quer ver? Está aqui, ó. Estão aqui as minhas marcas. Está aqui o que o homem fez comigo. A sua ressurreição traz marcas, mas não traz mais as feridas. Ela traz marcas que vão curar os que estão doentes. Elas trazem marcas. Sua ressurreição traz marcas que vão despertar a fé em Jesus em outras pessoas. Filipenses capítulo 1, versículo 6. 1:6. Eu estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Que Deus começou, Ele vai terminar em sua vida.
Eu faço questão de repetir isso inúmeras vezes aqui nessa noite. O que Deus começou, Ele vai terminar em sua vida. Não tenha pressa, não fique apavorado, não tenha medo. O plano de Deus está se desenrolando. Ele vai de sexta-feira para o domingo. E chega o domingo da ressurreição. Então não perca a sua fé. Não deixe que o sábado, o silêncio, roube a sua fé. Mantenha a sua fé no tempo de silêncio. Entre a sexta-feira e o domingo, parece que a batalha contra o alcoolismo, contra as drogas, foi perdida. Parece que a batalha contra as dívidas, contra as enfermidades, contra a falência dos negócios, foram perdidas. Parece que tudo que você construiu, edificou por anos a sua vida, foi perdido. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, aguenta firme. Porque a luz do domingo está chegando. A hora mais escura da noite. A hora mais escura da noite. Quando a noite dá o seu pico máximo de escuridão. A hora mais escura da noite está anunciando a chegada de um novo dia. Ela vai no seu pico mais alto de escuridão, para então começar a clarear. E então o dia começa a clarear. A luz começa a clarear. Ela parece de uma forma tão tacanha, tão pequena, bem longe. Mas ela vem crescendo, ela vem crescendo, ela vem aumentando, até que chega o meio-dia, quando toda a sua vida está sob a luz de Deus outra vez. Sua ressurreição está a caminho. Confie nela. Sua ressurreição está a caminho. Olha para mim. Sextas-feiras não duram a semana toda. Diga isso para quem está do seu lado. Sextas-feiras não duram a semana toda. Hoje é domingo. Diga, hoje é domingo. E domingo é dia de quê, irmãos? E domingo é dia de quê? E domingo é dia de quê? A humanidade experimentou muitos domingos tristes. A humanidade experimentou muitos domingos que entraram para a história com mortes, com perdas. Mas o cristianismo, o seu domingo entrou para a história como um dia de libertação, de ressurreição. E nessa noite, algo novo vai começar na sua vida. Eu não sei se você já vai acordar ao meio-dia, mas eu sei que Maria Madalena e as outras, elas foram até o túmulo de manhãzinha, quando o sol estava começando a aparecer. Elas foram até o túmulo. E quando elas chegaram, o anjo perguntou, por quem vocês estão procurando? E elas dizem, estamos procurando pelo nosso Senhor, pelo nosso Mestre. E o anjo diz, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Vão procurar por aquele doente, não vão achar mais, porque esse doente foi curado. Vão procurar por esse endividado, não vão encontrá-lo mais, porque esse endividado foi prosperado. Vão procurar por esse casamento falido, destruído, mas não vão encontrar mais, porque esse casamento foi restaurado. Vão procurar por uma empresa falida e destruída, mas não vão encontrar mais, porque essa empresa foi reerguida e voltou a prosperar. Vão procurar por alguém preso dentro de um quarto, deprimido, angustiado, falando só em morte, e vão encontrar alguém falando só em vida, em graça e poder. Porque o seu domingo da ressurreição chegou.